Se você quer trabalhar no departamento pessoal ou já trabalha, você precisa entender que o e-social é uma realidade. Conhecer os principais eventos que a gente tem ali no e-social, quais são as informações que o governo exige e quais são os prazos essenciais para manter a empresa em conformidade com a legislação trabalhista e com o governo é o tema da nossa aula de hoje. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Aline Barbosa, sou professora de departamento pessoal, especialista em folha de pagamento e direito do trabalho, e na aula de hoje vamos falar sobre esse assunto, os principais prazos que a gente tem ali dos eventos do e-social. E sim, eu gosto de vídeos objetivos, entretanto, eu preciso alertar que há pessoas que muitas vezes vêm aqui no canal ver um assunto e ela nem entende qual é a importância do e-social. O e-social não é uma ferramenta nova que trouxe uma legislação nova para as empresas e para os empregados. Pelo contrário, ele veio para cumprir a legislação. Se você trabalhava com departamento pessoal ou se você não sabe, antes do e-social, as prestações de informações que as empresas tinham que enviar para o governo, além de ser muito burocráticas, muitas vezes eram informações assim, meio que ficava perdida, ficava ao léu se a empresa ia enviar ou não. A empresa tinha a obrigação de enviar? Sempre teve a obrigação de enviar. Mas era tudo muito separado, era muita burocracia. E aí vem o e-social, um programa do governo, falando assim, não, vamos unificar todas as prestações de informações que as empresas têm que enviar para nós, a gente vai unificar cada vez mais em um só lugar. Então o e-social, ele substituiu várias obrigações que as empresas tinham antes com o governo. Por exemplo, nele a gente não tem mais que, por conta dele, na verdade, a gente não tem que mais enviar RAIS, por quê? Porque ele substituiu a RAIS. Também vemos que, por exemplo, a partir de 2026, nós não vamos precisar mais baixar o programa da DIRF, né, o PGD, para prestar ali as informações do desconto de imposto de renda de empregados. Por quê? Porque todas essas informações já estão passando pelo e-social. Então, cada vez mais, o e-social ele unifica em um só lugar todas as informações que a empresa precisa prestar para o governo. E hoje em dia, entender o e-social é um diferencial competitivo numa entrevista de emprego, numa oportunidade. Por quê? Porque as empresas querem quem tem um conhecimento técnico, um conhecimento prático quanto ao assunto. E não é difícil. A gente só precisa estudar o assunto, a gente só precisa entender o porquê de cada evento e como aplica ele na prática. Normalmente, você vai aplicar esses eventos, né? Você vai enviar esses eventos para o governo através ali do seu sistema de folha. Então, normalmente, se você é do escritório de contabilidade, se você é de uma empresa particular, ou se você faz terceirização de folha de pagamento, né? Se você empreende com um departamento pessoal, você pode estar enviando ali as informações dos eventos através de um sistema de folha de pagamento. E lá vai ter os códigos do seu sistema que você vai vincular aos códigos do e-social. Mais assuntos detalhados sobre o e-social tem no meu curso. É porque aqui, num pequeno vídeo, eu não consigo dar todos os detalhes para você. Mas para dar uma introdução, eu preciso que você entenda isso, tá bom? E sim, gente, tem muitos eventos. A gente não precisa ficar decorando todos os eventos. Aqui a gente precisa entender o porquê de cada evento. A gente precisa entender o que o governo exige que você envie antes de cada evento, como você cadastra a empresa antes de enviar cada evento. Até porque antes de fechar uma folha de pagamento, eu preciso enviar alguns eventos iniciais. Eu preciso cadastrar essa empresa, eu preciso dizer quem ela é para o governo, dar todos os dados dela. Então eu envio também alguns eventos para o governo, né, comunicando quem é esse funcionário, a qual empresa ele pertence. E lá no meu curso eu tenho aula disso, eu mostro como que a gente cadastra uma empresa, qual a importância da gente cadastrar uma empresa, principalmente quando a gente tem uma empresa ali do Simples Nacional, lucro presumido e outros regimes tributários, tá? Mas o foco dessa aula é falar sobre os principais eventos, então vamos para o assunto da aula de hoje. Então trouxe para você aqui essa mini aula falando desses principais eventos e o principal evento é o evento de admissão. Evento esse imprescindível. Por quê? Porque é o evento que vai comunicar ali o governo que aquela empresa ela está admitindo um novo empregado. O principal evento de uma admissão é o S2200. Você não precisa decorar, mas você precisa entender que existe um evento de admissão. Ou seja, antes de eu enviar a folha de pagamento, calcular férias ou até uma possível rescisão, eu tenho que admitir esse funcionário, tá? Este evento, ele tem um prazo que a empresa tem que enviar ele até um dia antes do empregado começar a trabalhar. Só que, muitas vezes quem trabalha principalmente com contabilidade vai saber disso, terceirização de folha de pagamento vai saber disso, a gente faz ali um contrato com o cliente e fala pra ele, ó, envia as informações de admissão com no mínimo 5 dias de antecedência, mas isso não acontece na realidade. Muitas vezes o cliente vai enviar pra você um dia antes, 2 dias antes, tá? Mas o que acontece aqui? Se a gente não tem todas as informações que a gente precisa pra fazer a admissão daquele empregado, quais informações, Aline? Eu não tenho ainda o exame admissional dele, eu não tenho ainda alguns documentos específicos dele, eu ainda não recebi o diploma dele, eu não tenho toda a documentação dele, eu vou enviar um evento preliminar. Então, assim, o meu cliente da minha contabilidade, o meu cliente da minha terceirização de folha de pagamento não me enviou todos os documentos do funcionário. Pelo menos até um dia antes, eu vou então enviar o S2190, que é um evento preliminar.
Ele é um evento preliminar. Vai ter lá o nome do empregado, a data de nascimento dele, os documentos dele e mais algumas informações, como qual matrícula esse empregado vai ser, qual é a classificação, qual é o CBO dele. E aí eu explico também no meu curso o que é CBO, mas é a Classificação Brasileira das Ocupações, ou seja, qual é o cargo deste empregado vinculado à Classificação Brasileira das Ocupações. Então eu preciso aqui enviar umas informações, pelo menos preliminar, para falar pro governo, olha, não tá tudo ainda aqui nas minhas mãos, mas eu estou admitindo certinho este empregado, esta empregada, tá? Então eu tô enviando aqui pelo menos algumas informações. O governo vai falar, ok, só que o governo vai falar assim, olha, até o dia 15, pelo menos, do mês seguinte, ou seja, ali quando a gente tem um prazo de fechamento da folha, até lá, você me envia o S2200, porque até lá, pelo menos, você tem que ter todas as informações desse empregado. Então, por isso que é muito comum a gente ver a empresa admitindo bem no começo do mês. Por quê? Se tiver qualquer problema, até o dia 15 a gente já tem todas as informações. Então, se eu tenho um empregado ali seletista, se eu tenho ali um menor aprendiz, que também é do regime seletista, se eu tenho um estagiário, eu vou enviar esses eventos, tá? Então, frisa bem isso. Esses eventos são de admissão. Essencial e obrigatório é o S2200. Não tenho todas as informações, porque normalmente são muitas informações que a gente tem que observar. Tanto ali informações que a empresa exige, mas informações principalmente que o governo, a Caixa Econômica, a Previdência Social vai exigir, tá? Então, se eu não tenho todas as informações, eu envio pelo menos o S2190. Temos também o evento S1200, que é o evento ali da remuneração do trabalhador, ou seja, o evento da folha, lá onde que a gente vai enviar todas as verbas que a gente calculou. Então a gente fez a tratativa da folha de ponto, aí a gente vai enviar nesse evento o salário do empregado, ele vai ter algum adicional esse mês, ele vai receber horas extras, ele vai receber o DSR dessas horas extras, ele vai receber algum outro adicional de insalubridade, periculosidade, um adicional noturno. Então tudo que compõe ali a remuneração do empregado, tudo aquilo que ele tem direito de receber, eu vou estar enviando o S1200, tá? Tudo que compõe lá a folha de pagamento, vou enviar o S1200. O prazo dele é até o dia 15 do mês seguinte da competência. Então, por exemplo, eu estou no mês 7, a competência que eu vou apurar lá no mês 8 vai ser, lá em agosto, vai ser sobre o mês 7, né? Então, sobre julho. Então, até o dia 15 de agosto, eu tenho que enviar todos os dados da remuneração ali, né? Informar todas as remunerações dos empregados lá da competência de julho, tá? Esse é o prazo. Se o dia 15 cair no domingo, num dia que não é útil, você pode enviar até o próximo dia útil seguinte. Mas sempre tenha atenção. Por quê? Porque aqui a gente precisa ali gerar também as guias de impostos. Então, logo a gente já pode estar gerando ali a guia para o cliente estar pagando ali os impostos relacionados à folha de pagamento, como INSS, imposto de renda. Este evento também vai alimentar ali o FGTS digital, onde que a gente vai estar emitindo a guia para o pagamento do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ali dos empregados. A gente também precisa ficar muito atento. Por quê? Porque agora a gente tem o crédito do trabalhador. Então, a gente precisa passar o quanto antes a guia do crédito do trabalhador para o cliente ali, para ele estar fazendo o pagamento dentro do prazo, que é o mesmo prazo do FGTS digital, que é o dia 20. E por que esse prazo até o dia 15 é tão importante? Por quê? Porque assim que eu envio as informações da minha folha de pagamento, o governo fica sabendo e aí eu já posso emitir lá na DCTF Web a minha guia de impostos, do imposto de renda, do INSS ali, que é o que a gente tem de desconto dos empregados. Também se a empresa ali ela tem PIS sobre a folha de pagamento, já pode estar emitindo lá na DCTF Web, tudo unificado. E a gente vai estar comunicando também quem? O FGTS digital. Por quê? Porque através do FGTS digital a gente vai conseguir emitir ali a guia do FGTS, que é para pagar, né, aquele fundo de garantia por tempo de serviço, que é uma obrigação da empresa para com os funcionários. Mas lá também a gente tem o quê? A guia agora do crédito do trabalhador. Então a gente tem que ficar atento a esses prazos para emitir essas guias tudo dentro do prazo, repassar para o cliente da contabilidade, da terceirização ou ali para o financeiro da sua empresa fazer o pagamento dentro dos prazos. Porque, gente, quando a gente fala de tributos, principalmente tributos, o governo ele fica bem de olho quanto a prazos, tá? Então o governo ele dá esses prazos para as empresas porque o governo ele quer que as empresas ela paguem os tributos dentro do prazo. E, Aline, mas ele não enviou dentro do prazo, não fez tudo dentro do prazo. A empresa agora começa a ficar passiva a uma fiscalização da Receita Federal, uma fiscalização da Previdência. E, Aline, como que eles vão saber? Você está informando lá no E-Social. A partir do momento que o seu sistema manda uma informação para o E-Social fora do prazo, uma informação errada, o governo já fica sabendo. E aí a sua empresa fica passiva a receber uma fiscalização do governo e ser autuada, ser multada, tá? Então por isso que isso é tudo tão importante, não só para as empresas, não só para os empregados, mas principalmente para o governo. E quando a gente fala do S1200, não é só os eventos da folha mensal, a gente também tem um evento da folha anual. E que folha anual é essa? É a folha do 13º. Então o 13º salário, tudo que compõe as verbas do 13º salário é chamado de folha de pagamento anual. Essa folha de pagamento anual a gente também vai enviar o S1200. Então lá em dezembro a gente envia tanto a folha mensal quanto a folha anual.
E aí a gente vai enviar as informações do 13º lá em dezembro. Nessas informações que a gente vai enviar, a gente tem um prazo até o dia 20 de dezembro. Então, a empresa até o dia 15 de dezembro, ela envia as informações da folha mensal e até o dia 20 ela tem que enviar ali as informações do 13º, que é na folha anual. Lá na primeira parcela, quando a gente fez o pagamento da primeira parcela, a gente não descontou o INSS, imposto e nem imposto de renda, a gente só recolheu o FGTS, mas agora vai tudo vai estar lá nessa folha anual. Então, todas as prestações de informações de desconto de INSS, imposto de renda e o recolhimento do FGTS, tudo vai estar nessa folha anual, tá bom? Então, atente-se a esses prazos, principalmente em dezembro. Outro evento muito importante que a gente vê lá no departamento pessoal é o quê? É a comunicação de acidente de trabalho. Se você tem uma empresa, principalmente de construção civil, ou independente, né? Hoje em dia, independente, ainda mais por conta de doenças relacionadas ao trabalho, né? Mas independente, se você tem um empregado, esse empregado ele pode ter ali uma doença ou um acidente do trabalho. E por que o governo exige que as empresas façam essa comunicação do acidente de trabalho? Porque é imprescindível, gente, tanto para o empregado dar entrada ali no INSS, né? Ele conseguiu os benefícios do INSS, estar ali afastado e receber mais rápido os benefícios do INSS, tanto porque é uma forma do governo fiscalizar as empresas. Porque, normalmente, quando a empresa ela começa a ter muito acidente de trabalho ali, muita doença relacionada ao trabalho, o que o governo faz? Ele começa a deixar aquela folha de pagamento um pouco mais cara para a empresa. Ele aumenta ali as alíquotas de RAT e FAP, que são impostos, que são encargos ali relacionados à folha de pagamento, quando a gente fala ali de previdência social e principalmente acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, o governo, ele sim dá o benefício aos empregados, do empregado, se o empregado se acidentar, o empregado ficar mal e precisar se afastar pelo INSS, o empregado receber um benefício, mas contrapartida ele olha para a empresa e fala assim, olha, os empregados estão se acidentando aí, estão ficando doentes aí, então eu vou aumentar os impostos para você aqui. Por quê? Porque se você começar a olhar com mais atenção para evitar esse tipo de acidente, esse tipo de doença, a sua folha de pagamento ela fica um pouco mais, assim, não tão onerosa, não tão alta. Então, por isso que o governo exige esses pontos de atenção e a gente tem que se atentar quanto à comunicação do acidente de trabalho. E lá no meu curso tem um módulo inteiro de afastamento de trabalhos, e aí eu explico pra você tudo isso nos detalhes, não num vídeo curto aqui, que nem é no YouTube. Mas quando a gente fala do prazo de comunicação de acidente de trabalho, existem vários pontos que a gente tem que se atentar. Não é só sobre o prazo, existe o relatório que a gente tem que emitir, e lá no curso eu ensino a fazer isso. Mas, então, qual é o prazo da comunicação do acidente de trabalho? Eu vou então enviar um evento, o S2210, que é o evento relacionado à comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Então eu vou emitir a CAT através do S2210. Eu também tenho que enviar o S2230, que é um evento de afastamentos. Então dentro do E-Social, a gente tem diversos tipos de afastamentos. Afastamentos por conta, uma gestante que está afastada, uma funcionária gestante que está licença de maternidade, um empregado que vai sair de férias, um empregado que teve ali, está afastado, ele teve um atestado ali inferior a 15 dias ou superior a 15 dias. Então, lá na tabela 18 do E-Social, há vários tipos de afastamento. Então, quando eu emito uma CAT, eu também envio um S2230, que é um evento de afastamento. E aí, qual é o prazo deles? Então, se o empregado ali, ele tiver um acidente na empresa que não vai resultar ali ele perder a vida dele, essa comunicação deve ser feita para a Previdência Social até o primeiro dia útil da ocorrência. Então, por exemplo, o empregado se acidentou hoje, amanhã eu já tenho que comunicar, no máximo amanhã eu já tenho que comunicar a Previdência, tá? Então, como eu vou comunicar a Previdência? Através do S2210. Mas caso houver ali um óbito deste empregado, então a comunicação deve ser feita o mais rápido possível, assim que você já tem o atestado, tá bom? A comunicação tem que ser imediata. Lá no meu treinamento, eu ensino a fazer toda essa comunicação em um exemplo de folha de pagamento. O meu curso, ele não é focado em um sistema, mas ele é focado que você entenda o porquê, o como e o pra que fazer cada rotina, cada tarefa no departamento pessoal. Lá eu trago um exemplo, principalmente na folha de pagamento, em um sistema de folha, como que a gente faz essa comunicação. Até porque tem aulas que eu sou obrigada a mostrar no sistema como que a gente faz normalmente um envio de uma informação no sistema. Então, por mais que é um curso que eu quero que você aprenda as coisas assim, sem depender de sistema, tem muitas aulas que eu trago em sistema, porque eu quero que você entenda como é no dia a dia do departamento pessoal. Até porque aqui, quando a gente fala de CAT, a gente tem que emitir o relatório da CAT. Então, não tem como, eu te ensino lá no curso a como observar isso no seu sistema de folha de pagamento. E por fim, a gente tem o S2299, que é o evento de desligamento. Esse evento ele vai registrar ali a rescisão de contrato de trabalho independente do motivo qual seja. É rescisão por acordo, é rescisão de contrato de experiência, é rescisão de prazo determinado, indeterminado, é rescisão de seletista, é rescisão ali do estagiário, independente, a gente vai enviar o S2299. O que a gente precisa se atentar aqui é imprescindível, não só saber fazer o cálculo das verbas rescisórias, mas se atentar aos prazos. Por quê? Porque a gente tem até 10 dias corridos a contar da data ali do término do contrato para estar enviando essas informações para o governo e estar fazendo o pagamento das verbas rescisórias. Então, por exemplo, eu tenho um empregado que ele vai cumprir aviso prévio trabalhado. Então, hoje eu conversei com ele, eu não conto com o dia de hoje entra para saldo de salário
salário. A partir de amanhã ele vai cumprir o aviso prévio trabalhado dele. Exemplo, ele vai ficar os 30 dias trabalhando. Quando der o 30º dia, você conta mais 10, exclui o último dia. Ele trabalhou até o dia 30. Você começa a contar a partir do dia 1º, entendeu? Sempre exclui ali o dia de início da conversa ou o último dia trabalhado. E aí conta mais 10 dias. E aqui, gente, a gente tem um prazo de 10 dias para fazer o cálculo das verbas rescisórias, encaminhar esse empregado para fazer ali o exame demissional. Fora isso, ele também assinar ali o termo rescisório. Alguns empregados têm direito a seguro-desemprego, têm direito ao saque do FGTS. Então, o governo nos dá esse prazo para que a gente deixe tudo certinho, para que o empregado receba o que é devido a ele e que ele possa também dar entrada nesses programas do governo, acessar esses programas do governo, observando a empresa que ela tem que fazer tudo isso nesses prazos de 10 dias. E aqui tem multa, tá? Tem multa e a multa não demora. Então, exemplo, eu tenho um empregado ali que ele vai receber aviso prévio indenizado, ou seja, ele não vai trabalhar. Neste caso, eu conversei com ele hoje, né? Tivemos ali a conversa na salinha hoje. Então, não conto o dia de hoje, eu começo também a contar amanhã. Então, exemplo, o dia de hoje é dia 3, então eu começo a contar a partir do dia 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A empresa, então, tem esses 10 dias até o dia 13 para fazer o pagamento. E aí, esse prazo caiu ali num sábado, num domingo, caiu num feriado. Posso postergar? Não, sempre antecipa, tá? Aqui a empresa tá no radar do governo, ela vai receber aqui não demora a multa. O empregado ali entrando com uma ação, ele consegue rapidamente ali que a empresa tenha que pagar essa multa. Então, não deixe a sua empresa exposta. Respeite esse prazo. Tenta fazer tudo o mais rápido possível. Tenta ter um controle, ter ali um checklist e mantenha ali o controle das tarefas, das rotinas e dos cálculos quando a gente fala principalmente de rescisão de contrato de trabalho. Respeita esses prazos de 10 dias. Sempre antecipa quando a gente fala ali de rescisão de contrato de trabalho independente do motivo. E lembre-se que esse prazo ele vale tanto para a comunicação, tá? Tanto para enviar o evento S2299, quanto para fazer o pagamento das verbas rescisórias, tá? Então, fique atento para isso. Quando a gente fala desses 10 dias, é um prazo que está na legislação e principalmente o E-Social, ele acata firme este prazo. E se você gostou desse vídeo, deixa já o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e está inseguro no departamento pessoal, quer aprender mais sobre cálculos trabalhistas, legislação trabalhista, tudo sobre departamento pessoal, porque você quer trabalhar com uma empresa, com uma contabilidade, trabalhar empreendendo no departamento pessoal, quer trabalhar com terceirização de folha de pagamento, com consultoria de departamento pessoal, então venha para o Departamento Pessoal Pro, o meu treinamento do básico ao avançado a nível especialista de departamento pessoal. Aqui você vai entender profundamente todas as rotinas do DP. Nos módulos bônus, a gente tem as obrigações acessórias, que lá a gente vai ter principalmente o E-Social, tudo que você precisa entender sobre o E-Social, de uma forma leve de entender, de uma forma sem mistérios, ou seja, não é aquele curso que você vai ficar assim confuso, embananado, o que é isso que ela tá dizendo? Não, eu trouxe o mais dentro da legislação, mas ao mesmo tempo de fácil compreensão possível, para que você entenda o que é e possa aplicar ali nas suas rotinas do dia a dia. Então lá tem bônus como obrigações acessórias como E-Social, DCTF Web, DET, temos também agora o crédito do trabalhador, temos também módulos de rescisão de contrato de trabalho, tanto a parte teórica quanto a parte prática, também checklists da rescisão, também tem lá calendário, planner, temos também ali formulários, comunicados que você pode estar se comunicando tanto com o seu cliente quanto com os empregados, o que você precisa ficar atento com os sindicatos quando a gente fala de uma rescisão, quando a gente fala ali eventos da folha de pagamento de salários. Então se você não quer ficar pegando conteúdos soltos da internet sem entender, sem compreender aprofundadamente e tendo principalmente alguém que vai estar te dando orientação, te dando suporte nesse processo, vem pro Departamento Pessoal Pro, o meu curso do DP sem mistérios, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula curta, é uma aula muito objetiva, mas como eu disse, quer mais conhecimento, quer se aprofundar mais no assunto, acesse o link que tá aqui na descrição e venha pro Departamento Pessoal Pro. Eu fico por aqui, espero na próxima aula aqui no YouTube e tchau, tchau!